Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos aqueles que estão assistindo. Está no ar mais uma Notícias Astronômicas aqui no nosso canal do YouTube. Desde já, peço-vos que se inscrevam aqui no nosso canal, que está voltando com mais intensidade. Eu espero conseguir trazer muitos mais vídeos e muitas mais notícias astronômicas, muitas mais curiosidades para vocês, da melhor e mais ouvinte maneira possível, para que não seja difícil a compreensão desses assuntos que requerem um pouco mais de atenção e até mesmo curiosidade. E a notícia de hoje, que aconteceu que foi publicada há mais ou menos 3 dias atrás, é o eclipse marciano. O novo rover, da NASA, enviado entre 2019 e 2020, Perseverance, capturou uma foto de Phobos, uma pequena lua achatada de Marte que atravessou a face do Sol. Sabemos que em Marte existem 2 luas, Phobos e Deimos, luas muito menores que a nossa lua. Para você ter uma comparação, Phobos, que foi a lua capturada que teve esse pequeno eclipse, tem 157 vezes 157 vezes menor do que a nossa própria Lua, ou seja, a estrutura, o tamanho de Phobos é 157 vezes menor do que a Lua. Essa é a nossa comparação que demos. E Deimos, a segunda lua de Marte, é ainda menor do que Phobos, ou seja, Phobos já é pequeno. Deimos é menor ainda, minusculamente menor do que Phobos e minusculamente menor do que a nossa própria Lua. E esse eclipse, capturado no dia 2 de abril lá em Marte, e a informação chegou para nós e foi confirmado essa semana mais ou menos, cujo teve apenas uma duração de 60 segundos. Isso é uma duração muito rápida, muito pelas vezes, como nós temos aqui na Terra, nossa Lua o nosso eclipse normalmente demora um pouco mais do que 60 segundos. Demora, na verdade, bem mais do que 60 segundos, tanto por causa do tamanho da nossa Lua e também da velocidade ali da órbita da Lua. Já em Marte, devido tanto ao tamanho de Phobos e tanto às suas órbitas, ele passa muito mais rápido em frente à face do Sol do que a nossa Lua. E Deimos, por consequente, também acaba passando muito mais rápido. Então, essa duração, essa captura, como vocês vão poder ver aqui, foi de 60 segundos, aproximadamente 60 segundos. Phobos, ele tem uma grande curiosidade, esse pequeno satélite. Ele é um satélite condenado, como a maioria dos cientistas e astrônomos costumam dizer. Por quê? Porque ele tem diferente da nossa Lua, que a nossa Lua está se afastando da Terra, consequentemente alguns pequenos, não posso nem dizer que seria centímetros, mas a cada ano a Lua se afasta uma quantidade da Terra, não muito grande, e obviamente vai demorar muito para a Lua simplesmente se desconectar com a gente, mas a nossa Lua, ela se afasta da Terra. Agora, Phobos em Marte, ele tem justamente o fenômeno contrário, ele se aproxima de Marte. E o que isso dá como dúvida e principal questão para os cientistas? A questão de que Phobos pode ou não se chocar com Marte. Essa pergunta em si, os cientistas ainda não sabem direito se Phobos vai chegar um dia que vai chocar em Marte, mas ele já tem esse pequeno apelido que é o satélite condenado, justamente por essa aproximação a Marte. E é por isso, justamente por isso, que essas capturas de eclipses e essa pequena análise da órbita desses satélites podem trazer para os cientistas, e principalmente para nós que estudamos essa área, um pouco sobre a órbita, as variações inclusive das órbitas desses satélites. E também nos dá ainda mais informações sobre
como esse eclipse, esse pequeno fenômeno que aqui na Terra é tão grandioso com a nossa Lua e tão bem estudado, afinal de contas é o nosso satélite, isso também nos dá a curiosidade, nos dá bastante informação para ver como esse fenômeno acontece no outro planeta. Pois, como sabemos, nos planetas rochosos apenas a Terra e Marte têm luas, têm pequenos satélites, sendo Marte, Phobos e Deimos e a Terra nossa própria Lua. E como nada é igual, como vocês também puderam ver na imagem aí que foi capturada e que está passando aqui em cima da minha cara, em Marte podemos ver que o eclipse não tampa todo o Sol. O satélite Phobos, quando ele passa na frente da face do Sol, ele não chega a tampar completamente todo o Sol, como acontece aqui na Terra, cujo em determinados locais o dia consegue chegar até virar noite. Esse fenômeno não acontece em Marte, justamente devido por causa do tamanho desses satélites. É como se ele simplesmente fosse uma espécie de asteroide, uma espécie de algum vestígio passando na frente e causando uma sombra em Marte. Uma sombra bem pequena atravessando a face do Sol. Por isso que muitas das vezes esse fenômeno não é considerado nem mesmo um eclipse, mas sim uma transição. A transição desse satélite entre a face do Sol, por ele ser tão pequeno e não conseguir nem mesmo tampar toda a face do Sol. Deimos, por exemplo, seria algo ainda menor de como vocês viram nessas imagens, nesse pequeno vídeo. Seria algo menor, uma sombra muito menor do que Phobos conseguiu projetar dentro desse pequeno período. E isso nós podemos dizer que Phobos, esse eclipse, esse fenômeno, pode nos dar também algumas informações extras, além da órbita, das variações da órbita de Phobos, que também é para os geofísicos como se fosse um gestor. Essas variações, que pode ser estudada com esses fenômenos, também podem ser comparadas com acontecimentos no interior de Marte, ali dentro do manto, dentro da crosta. Todas essas áreas podem ser comparadas, alguns fenômenos das transições ali e também das variações da órbita de Phobos podem também ser comparadas com acontecimentos do núcleo de Marte, do núcleo do interior ali do manto, da crosta de Marte. E bastante geofísicos utilizam esse fenômeno e essas órbitas para comparar alguns acontecimentos e assim conseguir estudar com mais dedicação Marte, porque afinal de contas é o planeta rochoso mais perto de nós e com mais condição para ser uma próxima Terra no futuro, quem sabe? Pois agora, desde 1900, nós temos muito mais investimento e muita mais qualidade nos dados retirados em Marte. Temos esse novo Perseverance, que é o novo rover que eu sempre vou mencionar em todos os vídeos, porque ele é um dos equipamentos mais tecnológicos enviado para Marte e que nos está proporcionando muito mais informações desde 1900, desde a época ali de 1900 e 2000, que já havia um pequeno investimento em mandar robôs e sondas para Marte, mas que não tinham desenvolvimento tecnológico para adquirir mais qualidade em seus dados. Agora, com o rover Perseverance, nós temos muito mais qualidade, muito mais visão sobre como é Marte e sobre como está acontecendo os fenômenos em Marte, e com certeza teremos muito mais informações do que tínhamos nas décadas de 90 e 80. E essa foi as notícias astronômicas do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curta e compartilha para aquele seu amigo que não entende nada de astronomia. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima estação.